me dediquei melhor, mais um pouco do que eles, que com quem eu aprendi, ficou tocando muito menos do que eu. A minha vida era tocando nas festas. Tinha uma ocasião que o padre de Belém saía de Belém para naquelas desobrigas, naquelas caatingas, naquelas fazendas, fazendo casamento, e eu era convidado, às vezes, para tocar assim, em seguida, 5, 6 noites. Deus me ajudou, que eu fui sargento, e logo com poucos dias eu andei matando uns bandidos e matei num combate com Mariano, matei 4 e daí fui aspirante. Meu coração tá batendo. Amigos do Cangaço na Literatura, é com muita honra que volto à cidade de Jeremoabo para falar um pouquinho mais sobre esse que, na minha opinião, eu não poderia estar opinando, e não porque eu estou apenas aqui na frente, foi um dos grandes representantes, da história do cangaço. Não existe história do cangaço sem falar desse cara que é Zé de Rufina, mais conhecido como Zé Rufino, e as pessoas sempre têm uma curiosidade a mais. Recentemente rolou aqui no canal do Aderbal uma entrevista com o Luiz Zé Rufino, que está sendo muito comentado, um debate muito grande, e vim aqui conversar justamente com a neta de Zé Rufino, Zé de Dona Rufina, tô certo, né? Zé de Dona Rufina, né? E ela é filha de Luiz. Como é o nome completo do seu pai? O nome completo, Luiz José da Silva, mas era conhecido como Luiz Rufino. Luiz Rufino. Isso, por conta do meu avô. Por conta do teu avô. É. E a grande pergunta é, o que representava Zé Rufino na sua vida? Mesmo você não conhecendo ele em vida, mas o que ele representou? O que você cresceu e você absorveu do seu pai por tabela, a história mesmo do seu avô. O que é que ele representava? O orgulho da nossa família. Né? Nós temos muito orgulho de ter tido ele como nosso avô, é assim, como se fosse o herói da família. Gostamos muito, mesmo não tendo Deus não deu a oportunidade de nós ter a chance de ter conhecido ele, né? Uhum. Mas assim, as histórias dele, as coisas que o nosso pai contava sobre ele, assim, nos deixa muito orgulhosos de ser neto. Ele amava muito, né, a história do seu avô, né? Muito, seu pai gostava isso. muito. Nas entrevistas você percebe aquela emoção dele. A emoção, ele contava com entusiasmo, com emoção, muito, gostava muito. E seu pai contava como as origens de Zé Rufino? Como foi que ele entrou para ser volante? Isso. Como era que ele contava? Meu avô, ele é de Salgueiro. E meu pai também. Pernambuco. Isso. Os dois. Seu avô, no caso seu pai, ele já veio, quando veio para cá, para Jeremoabo, seu pai já era vivo, no caso já era nascido, ele veio com o seu pai ou seu pai? Não, o meu avô veio primeiro, depois que o meu avô já estava aqui, já tinha acabado o cangaço. Então foi que meu pai veio. Seu pai tinha... Meu avô mandou buscar ele. Meu pai tinha 22 anos já. Entendeu. Seu avô Mas tem... até os 22 anos meu pai morava em Salgueiro, com a mãe dele, com a família dele e tudo. Aí depois, meu avô já tinha reconstituído a família aqui, já tinha outra esposa, já tinha outra filha. Aí mandou buscar meu pai. Aí colocou ele na polícia. Aí depois que meu pai estava aqui foi seu que pai trouxe... também na polícia? É. Aí depois que meu pai estava na polícia foi que mandou trazer os outros parentes. Mãe, irmãos, tios, todo mundo que estava lá. E todo mundo veio para aqui. Veio para aqui. E nós já nascemos aqui. Mas lá nas origens do cangaço, como foi... O que foi que deu na cabeça de Zé Rufino para ser? Porque, na verdade, quase virou cangaceiro. Isso. Não que ele tenha aceitado, mas ele teve a grande oportunidade. Conta um pouquinho essa história para nós. Na verdade, assim, não foi uma opção de... Não foi opcional.
Não. Não. Porque meu avô, na verdade, a profissão dele era sanfoneiro. Era sanfoneiro. Inclusive, muitos relatos que era um ótimo sanfoneiro. Era um simples. Era um ótimo sanfoneiro. E aí, segundo meu pai contava, que teve certa ocasião que meu avô estava tocando em uma determinada festa e Lampião chegou na festa. E aí, quando chegou que viu e ouviu meu avô tocando, né, gostou. E aí pediu para meu avô ingressar no cangaço. Só que aí meu avô disse que não queria, porque não nasceu para pegar em armas, que não gostava disso, não gostava de pegar em armas. Aí ele ainda falou assim, que ele não iria pegar em armas, ele só iria entrar no bando para diversão do bando. Quando tivesse... Alegrar, né? Isso, Tocar. quando tivesse em um coito, quando tivesse numa fazenda. Olha um peão, né? aí querendo. Isso. Aí meu avô mesmo assim não aceitou. Aí ficou. Com o passar do tempo, teve outro encontro, outro reencontro, né? Meu avô estava em determinada festa, se não me engano, meu pai contava que era um casamento. E aí Lampião chegou. Não sei se chegou como intruso ou como convidado, sei que chegou na festa. E lá fez o convite novamente. E meu avô novamente falou que não. E aí dessa vez Lampião não gostou. Aí disse que na terceira vez que eles se encontrassem, ele ia ter que entrar no bando. Aí meu avô... Forçado. Isso. Aí meu avô, como não teve outra escolha, né, disse que já que era para pegar em arma, que não ia entrar para pegar em arma do lado dos bandidos, e sim da volante. Aí foi E assim ele que pegou... Gente, olha aqui. Olha que coisa. Mais linda. Mais linda. Linda. Perfeita. Eu não sei de quem foi isso aqui, só sei que me mostraram. E... De quem foi? Foi do meu avô. Foi arma com aqui- essa que foi a primeira que ele usou? Isso. Não, ele teve várias. Uhum. Mas essa daqui foi, vamos dizer assim, a última. A Ele última. guardou. Isso. Do cangaço. Isso. Mas foi com essa que ele matou por isso. Olha lá, gente, ó. Tava lá na Barra do Mendes, na Fazenda Pacheco. Essa que está aqui comigo. Nossa, então, fala um pouquinho sobre essa arma aqui. Tem algumas curiosidades. Essa arma, às vezes eu costumo dizer em outras ocasiões que eu já falei sobre ela, eu costumo dizer que hoje, nos nossos dias atuais, as pessoas fazem cursos e concursos para entrar na polícia, para subir de patente, né? Eu digo que essa aqui foi a caneta que meu avô usou para fazer o concurso dele. Isso é interessante. Porque na época... É linda, viu? Na época, eles usavam esse rifle e um detalhe interessante que tem é isso aqui. Aqui dentro ele é oco, aqui tem 2 orifíciozinhos que tinha uma determinada chave apropriada para ela que enroscava assim e abria. Aqui dentro se colocava nome, datas, idade... Do dono dela. Do dono da arma. Vocês já abriram? Meu pai abria, mas a gente nunca Mas abriu. tinha, não. Não. alguma coisa dentro? Não. Quando meu pai abriu, não tinha mais. Porque quando meu avô acabou a volante e tudo, né? Ele tirou tudo, servia só de lembrança. Olha só. Eu não sei se pra nós é uma lembrança, assim, é uma relíquia, é uma... Aqui, ela tá em funcionamento, ó. Tá. Tá travado aqui. Ah, desculpa, bicho. Ah, que cangaceiro ruim, ó. O volante ruim, ó. Ainda não? Ainda não. Vá. Destrave. Ah, tá. Em funcionamento. Isso. Como agora você acabou fazendo isso, também tinha uma outra curiosidade, né? A questão de como eles atiravam. Como era que seu Isso. pai contava essa história mesmo? Que na verdade, quando eles atiravam, aqui, por ser uma arma pesada. E muito né? pesada. Muito pesada. Então, para você atirar, você tem que posicionar ele aqui no ombro, né? Porque ela Mas dá um corria o coice risco. muito Também grande. tem o risco de Isso. deslocar ou quebrar, Também né? tinha um detalhe da perna, que tinha que estar uma na frente e outra atrás. Para dar um apoio. Para dar um apoio. Só que tanto a volante quanto os cangaceiros, segundo a história, diz que eles atiravam assim. De lado. Por 2 motivos. Tanto por conta do coice da arma, quanto porque eles nessa posição aqui, o alvo ficava menor. Entendi. De frente. De frente. De frente Como eles tava mais estavam- aberto aqui, né? Isso. E também porque eles atiravam correndo, né? Eles Isso. não ficavam em um lugar só mirando e atirando.
Eles atiravam correndo dentro da caatinga. Então era quase correndo de lado aqui. Isso, correndo de lado. Correndo de lado. Vê que homens... Né? Olha, eu admiro os homens daquela época demais. Tanto os volantes Porque quanto os cangaceiros ou só os volantes? Não. Assim, às vezes, a Bíblia diz que Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Entendi. Por eu admirar eles, tanto a polícia quanto o cangaço, eu não concordo com o que o cangaço fazia, mas eu admiro a valentia deles. Porque, de qualquer maneira, eles achavam que estavam defendendo... E sem o cangaceiro, né? o volante não iria Isso. existir dentro do contexto Então, histórico. assim, a valentia daqueles homens era demais, porque você vê a habilidade deles, uma arma pesada dessa. É muito E pesado. Eles não só muito. levavam isso, imagina a quantidade de A objetos que eles quantidade estavam de objetos, levando. comida, um monte de coisa. E tem uma coisa, eles além de atirar com essa arma tão pesada, atirar assim, eles corriam e de costas. Eles iam Ele correndo, colocava se e afastando. jogava- Eles iam correndo, Putz. se afastando assim, né? Meu E Deus do tanto céu, de um lado quanto do outro obtinham êxito Ela tem no alguns que eles faziam. detalhes, além, ela tem uma assinatura, tem uma abertura aqui, AS, Isso. não sei o Também eu não sei. o que Meu tem. pai provavelmente sabia, mas eu mesmo não sei. E também uma coisa que eu tinha notado é Aqui, mais aqui, que tem umas listinhas aqui, gente, como se fossem marcações propositais que parecem ser de marcações. Porque assim, é reconhecido mesmo, tem a Lagoa do Lino, que foram 4 cangaceiros que foram mortos lá. Tem o Curisco e tantos outros. Inclusive na entrevista que ele dá em 1960 aqui, onde fica aquela casa que ele dá a entrevista? Não existe mais. Há uns 1 ano ou 2 anos atrás foi vendido. Né? Uhum. Quando meu pai estava vivo ainda, vendeu a fazenda e quem comprou reconstruiu. Seu pai morreu Isso. há 13 anos atrás. Há 13 anos. E então não existe mais, né? Não existe. Mas estava mais. do mesmo jeito. Tava tudo em perfeito estado. Do mesmo jeito que você vê naquela entrevista, vovô lá naquela entrevista, tava igualzinho. E mostraram outra coisa. O que é isso? Aqui é um punhal. De quem? De vovô. Olha de vovô. só. É. Ah, morro de inveja. Ele é todo de prata. Lindo, lindo. Gente, olha que coisa sensacional. É uma relíquia da história do cangaço. Fantástica, fantástica. A história é fantástica, né? É verdade. É. A história... O que seria da nossa sociedade sem a manutenção da história? Tem uma coisa interessante aqui. Não parece... Tem aqui a dobra. Tem dobra, ela dobra. Mas é muito interessante. Mas essa dobra aqui, sabe por que é? Ah. É porque quando tirava ela, porque só haveria necessidade de tirar ela se você fosse utilizar, né? É, lógico. Se você fosse, né, furar alguém, fazer alguma coisa, se defender. E aí isso aqui ficava no cinto, essa parte aqui, ó. Entendi. Aí pra Entendeu? não quebrar Aí e não não é envergar. pra não quebrar, é que você, o que você fosse fazer com o seu corpo, ela acompanhava. Entendi. Entendeu? Não ia atrapalhar se você fosse baixar, se você fosse se defender, se você fosse, então... Entendeu? Que sensacional. Cara, vocês não sabiam disso? Que eu não sabia também. Rapaz, é fantástico. Uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. O Zé Rufino, ele acaba praticamente a volante dele, ela se dissolve depois da morte do Curisco, né? Isso. Ele vem, continua. Foi o último cangaceiro. Foi o último cangaceiro. Ele vem, continua aqui em Jeremoabo, passa toda a sua vida, morre no dia 20 de fevereiro de 1969. Tá enterrado. Onde ele está enterrado e onde está o túmulo dele? Que eu já procurei pra caramba e não encontrei. Todos os historiadores, todas as pessoas que se interessam nesse assunto chegam aqui e procuram. Só que infelizmente a gente sabe que ele foi enterrado no cemitério São João Batista aqui de Jeremoabo. E até o local a gente sabe, mas túmulo mesmo que identifique que ali jaz o corpo de José Rufino não tem, infelizmente. Por quê? Porque na época que meu pai resolveu fazer o túmulo, Um mausoléu lá. isso, fazer lá tudo bonitinho para poder ser visitado. Como é um cemitério antigo, o cemitério, já tem outro cemitério aqui em Jeremoabo, outros.
Mas esse é um cemitério antigo, é um cemitério católico. É aquele ao lado, é aquele cemitério ao lado do Coronel João Sá, da casa do João Sá? É. Não é? É, Ali o antigo. isso. Eu tive lá. É. Então, Inclusive o coveiro disse que o pai dele sabia tudo direitinho lá, sabia. né? Até eu ainda acho que com meus 15 anos por aí, eu ia, né? E ele me mostrava, ele plantou uma roseira muito grande. Teu era pai? Muito, não. O coveiro. É, Ah, que lindo. porque tinha uma roseira linda no túmulo. Porque ali ele já impedia que alguém cavasse para enterrar alguém, porque não tinha local, nada que identificasse, né? não tinha nada de concreto ali, nem nada, né? Aí então ele não deixava. Vocês pensam, por exemplo, vocês sabem o local que tá. Isso. Vocês pensam em fazer a exumação, colocar num coisa para fazer um túmulo? A gente já pensou, mas segundo o rapaz que é agora o coveiro, O coveiro, né? filho do antigo coveiro. Ele disse que acha que já enterraram alguém. Já pode ter enterrado alguém já. Aí vocês acabar tirando o osso de outra pessoa. Isso, é. Aí então, como eu ia falando do padre, da época era o padre Francisco. Então aí ele, como lá era um cemitério católico, para você enterrar alguém lá, você teria que pedir uma autorização. Não pagava, pagava a missa, né? E você tinha que pedir autorização ao padre. Aí quando meu pai foi para perguntar o coveiro, né, que queria construir lá o mausoléu e tudo, aí ele disse, não, primeiro o senhor vai na igreja lá e na casa paroquial. Sim. Isso, na casa paroquial e pede autorização ao padre Francisco. Aí quando meu pai chegou lá, o padre disse que só liberava para fazer o túmulo se meu pai pagasse lá muitas missas. Era muitas Para que essas missas? Porque ele disse, segundo ele, né? Hã? A desculpa que ele deu, que meu avô tinha matado muita gente. Eita. Então, ele já que tinha sido enterrado lá, era para ter feito isso antes. Mas já que já tinha sido enterrado lá, para fazer o túmulo, pai tinha que pagar as missas todas. Aí meu pai disse, pois deixa assim mesmo. Mas aí enterrou de todo modo lá? Enterrou. Mas para fazer o túmulo, Entendi. ele tinha, para liberar para fazer o túmulo, Entendi. tinha que pagar as missas. Aconteceu algo parecido com o próprio Corisco, que na verdade ele foi enterrado lá em Miguel Calmon, trouxeram. Aí o que acontece? O pessoal veio um médico legista, porque enterraram sem fazer exame nenhum. Aí o médico legista veio, arrancou o braço, arrancou a cabeça e levou. Dada estava se recuperando ainda na cidade e ela voltou para Salvador, porque ela teve a perna cortada, estava se recuperando, amputada. Aí ela voltou para Salvador com a cabeça e com o braço. E o Corisco, ele foi enterrado no chão mesmo, com a cruzinha, também. A mesma coisa, meu né? Meu avô também era no chão mesmo. Por causa disso. Que por esse motivo, que ser no chão mesmo, não, o coveiro plantou a roseira. Que era para ele identificar, para ele nunca esquecer e para ninguém enterrar ninguém ali. Eu vou dar uma ideia. Quando vocês foram, que eu tenho certeza que vocês vão fazer alguma coisa. Primeiro que quando fizer, eu vou deixar meu contato, que eu quero vir aqui. Eu quero estar com vocês e num dia de finado, que seja no seu aniversário. Eu quero vir aqui no dia do seu aniversário. Olha que comemoração, ir lá no cemitério comemorar. Então, assim... Mas você não disse na entrevista agora porque é o meu aniversário, porque você tá rindo. Gente, eu vou explicar. É o seguinte, porque Zé Rufino, ele nasceu no dia 20 de fevereiro e morreu no dia 20 de fevereiro. Então, se vai... E veio para Jeremoabo em 20 de fevereiro. Ela nasceu no dia 2 de novembro, dia de finados, então se seguir o sentido, é o melhor dia para morrer, porque é o dia que todo mundo vai lembrar de ir no cemitério acender uma vela. Nem que não porque tem muita gente que acaba esquecendo. Agora, eu vou dar uma sugestão. Quando vocês fizerem um mausoléu ou alguma coisa do tipo para o Zé, além de tantas coisas que já existem de homenagens, você tem a Caatinga aqui, acho que é em Petrolina, que recebe, que ele é o patrono, me mandaram, quero mandar um abraço pro pessoal da Caatinga, maravilhoso mesmo. Existem livros que falam sobre o Zé Rufino, tem a entrevista do Glauber, ele foi inspiração para Glauber Rocha fazer Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é o Antônio das Mortes, é inspirado no seu avô. Eu acho que outra coisa interessante também, que além de ter um pouco da história dele nesse espaço, tipo um memorial que é interessante ser construído, que planta essas roseiras. Que aí vai... Essa história, eu fico emocionado, muito emocionado, porque
alguém teve a preocupação, Foi. porque o coveiro ele não agiu como outra pessoa, não enxergou ele como um assassino, enxergou ele como uma pessoa que estava cumprindo Tem a uma lei. história interessante do Aham. coveiro, que ele Como era o nome do coveiro? Você era, lembra? se eu não me engano, era Jardelino. Alguma coisa O nome assim. do pessoal aqui tem uns nomes engraçados, né? Como é aí- seu nome O mesmo? meu é Cled Nádia. Cled Nádia. Primeira vez. Eu acho que é a 10ª pessoa que me diz um nome que é a primeira vez. Não é que é feio, não. É diferente. É diferente. Mas é bom porque não tem como Não, confundir. Não. Desde quando eu estudava na escola, em todo canto que eu tava. Quando falava Cled Nádia, todo mundo já sabia quem era. Eu digo, eu não posso nem Como é mesmo o nome disfarçar. do coveiro? Jardelino. Jardelino. Se eu não me engano, era esse nome. Olha. E aí ele dizia assim, que teve uma época, quando ele era rapazinho, que vovô prendeu ele. Ele tomou umas, né? E tava arruaçando. Aprontou. Tava arruaçando aí. Aí, eu não sei nem se vocês usam essa palavra arruaçando, porque às vezes a Sim. gente usa umas palavras que, Não, né? assim. Que é vício de linguagem. Aí ele tava bagunçando na rua. Aí vovô prendeu ele. Aí ficou. Aí, mas depois, isso era quando ele era rapazinho novo. Aí depois ele casou, constituiu família e tudo. Aí foi ser o coveiro daqui do cemitério de Jeremoabo. Aí disse que, muitos anos após isso, essa história. Só que, quando o vovô faleceu, aí disse que lá no dia do enterro, né? Aí meu pai disse que ele disse assim, Zé Rufino um dia me prendeu depois me soltou. Agora eu vou prender ele ninguém vai soltar mais. Ninguém Essa vai é soltar boa. mais. E aí Boa. teve um enterro, né? Mas aí ele teve essa Olha. preocupação. E Isso é aí, bonito. meu pai faleceu. E essa roseira era uma roseira enorme, porque Você era lembra, uma né? roseira antiga. Era rosas lindas. Tinha a época que a gente ia, não, ela tava minha murchinha, mas tinha a época que a gente ia, tava aquelas rosas lindas. Mas assim, enterrado era tudo de chão, de barro mesmo, não tinha nada de cimento, não tinha nada. A única coisa que identificava Uma cruz. era isso. Tinha uma era. cruz, né? E tinha a cruz, ele renovava, porque a cruz ia se deteriorando com o nome, o tempo, né? Ia né, e tudo. acabando. E meu pai, quando ia pra lá pra ver se ele já tinha feito, né? Olha. E aí meu pai sempre agradava, assim, ele, que a gente diz agradar, né? Assim, Eu sei como isso, é. meu pai sempre Agradecimento, né? isso, né? Fazia isso por ele também. Zé Rufino teve quantos filhos? Meu avô tem 2 filhos, tem meu pai, que é o mais velho, e eu tenho também uma tia que mora em Minas. É viva, né? É viva, Olha que interessante. Tia Zélia é o nome dela. E seu Aí pai. o nome do meu Ah. pai não leva o Farias. Sim, Do meu avô. Osório Farias. Não, mas ela tem. O nome dela leva o Farias. Olha que interessante. E seu pai teve quantos filhos? Meu pai tem 3 filhos. Eu sou a mais velha. Tem Aí tem Melk, Melk, isso, Melquisedeque. que inclusive e nós, Bétia. Melquisedeque, inclusive nós estamos na casa Na casa dele. dele gastando a casa dele. Gastando a casa dele, viu, gente? Ó, obrigado, viu, Melk? E tem a caçula, que é Bédia. Bédia. Que é a mãe desse bebezinho que você viu. A bebezinho, que é o Luiz Otávio. Diz o pessoal lá na minha terra, chama de ponta de rama. Porque você vê a rama, o último filhinho que nasce é a ponta da rama, né? O broto. Olha, eu tô muito feliz, temos muita história. Eu acho que quando fizermos eu falo fizermos porque a gente tô aqui levando a público a ideia de se fazer algo, uma homenagem. Por exemplo, o pai de Lampião morreu lá na cidade de Mata Grande, muito próximo da cidade de Santa Cruz do Deserto. E agora, recentemente, o governador de Alagoas, ninguém tinha se preocupado com nada. Ele foi lá e fez um monumento, porque o velho não tinha nada a ver com nada, com o que os filhos estavam, e foi brutalmente assassinado pelo Zé Lucena. E o que é que acontece? Inclusive, esse negócio, e isso é interessante porque o próprio Zé Rufino, em entrevista, uma vez que ele se encontrou com se não me engano, foi com Sila ou foi com Dadá, ele teve um encontro com Dadá, aqui, isso na década de 50 para década de 60. Ele já estava doente. Aí eles Dadá trouxeram, veio. inclusive tem a foto dos dois, meio assim, fechado. Eu tenho essa foto, quer dizer, eu não tenho a foto, a original. Uhum, uma cópia. Eu tenho da época, a página da revista que publicou e que fez a entrevista da época. É todo velhinho, mas está lá guardado. Meu pai sempre guardou
e eu guardei também. Eu conheço essa página Então, da revista. ele já estava muito doente quando ela veio visitar. Segundo meu pai contava que eles se emocionaram muito. Né? Então, lá fizeram esse monumento ao pai do Lampião. E eu vou deixar claro, eu acho que o próprio governo da Bahia, que tem um representante, tanto o governo da Bahia quanto o governo de Pernambuco, ele por ser pernambucano e por ser baiano de coração, por tanto tempo que viveu aqui na cidade de Jeremiel, podiam se unir, os pesquisadores também poderiam se unir. Da minha parte, conto comigo para qualquer coisa, o que eu puder mesmo e buscar mesmo isso aí com relação a vocês. A parte de vocês, eu acho que deve caber mesmo só a questão legal de uma possível exumação, organizar um espaço, a questão local. Porque, por exemplo, aqui na cidade tem alguma rua com o nome dele? Não tem. Não em tem. outros lugares tem. Em outros lugares tem. Em outras cidades, isso. E aqui não tem. Na minha opinião, devia ter uma estátua de Zé Rufino aqui. Por quê? Você chega nos lugares, não desmerecendo sendo melhor ou pior. Não, você chega nos lugares, tem uma estátua de Lampião. E Zé Rufino, eu sempre digo, não existiria Lampião, o mito Lampião sem o mito Zé Rufino. Eu acho que um é a contraparte do outro. Um é o contraparte do outro. Isso. E é tanto que o próprio Zé Rufino mesmo comentou e fez um comentário numa entrevista. Quer dizer, que disse... eles não complementam um ao outro, complementam a história. A dualidade, né? Porque teve um homem que passou aqui uma vez vendendo os livros de cordel. Eu sei. Aí, eu acho que ele era do lado do cangaço, porque ele era valente. Tem essas coisas lá, valente. Aí, bem velhinho. Aí ele passou, né? Eu tava na feira. Aí eu disse, moço, o senhor tem livro que fale sobre Curisco? Porque você vê sobre essa história que você está dizendo que fizeram, a estátua de Lampião, não sei o que, né? Aí, quando eu quero ler um livro que eu sei que vai estar a história do meu avô ali, eu não pergunto, você tem um livro que fale sobre Zé Rufino? Provavelmente as pessoas vão dizer não. Aí eu digo assim, você tem um livro que fale sobre Curisco? Porque vai falar dele, por entendeu? Tabela. Isso. Porque aí, é interessante esse ponto de vista seu. Aí eu disse assim, moço, o senhor tem um livro aí que fala da história de Curisco? Ele disse, tenho. Aí eu disse, fala sobre a história de Curisco, assim, até a morte, que ele disse, tenho. Aí eu disse, eu quero. Aí ele disse assim, se a história é de Curisco, tem a vida e a morte. Eita, esse é valente, esse é cangaceiro. Eu disse, sim, moço, eu quero o livro. Aí comprei o livro, e tá lá o livro. E você sabe que Curisco foi do 28BC. Foi? Foi. Ele serviu lá no 28BC em Aracaju, entendeu? Então, assim, é um dos poucos cangaceiros que primeiro foi da volante, porque alguns, como por exemplo, acho que foi o Saracura, foi o Caracol, tiveram uns 2 cangaceiros que passaram quando foram presos, inclusive aqui em Jeremoabo foi praticamente o lugar das entregas. Eu em breve vou fazer uma matéria sobre as entregas que aconteceram aqui em Jeremoabo. Volta Seca foi preso, você vai ver, eu trouxe o livro justamente porque o livro fala sobre Jeremoabo, que Volta Seca foi preso aqui. Então assim, você tem essas entregas, mas o contrário, que ele foi praticamente da volante, do 28BC na época da Revolução, em 24 para 25, e depois ele passou a ser cangaceiro, e um dos cangaceiros mais influentes dentro do bando, teve o próprio bando, e morreu nas mãos de Zé Rufino, de Sena e de tantos outros lá na cidade de Miguel Calmon, porque na verdade ele não morre em Barra do Mendes. Lá ele foi baleado e ele veio de Barra do Mendes a Miguel Calmon e morre no caminho. Ninguém sabe exatamente se já estava mais para cá ou mais para lá. Assim, a história, ela é maravilhosa. E eu quero mandar um abraço, gente. Olha, quero mandar um abraço para 2 pessoas. Quero mandar um abraço para o Sérgio Dantas, uma pessoa maravilhosa. Tem um estudo incrível sobre o Curisco. O Antônio Amauri, que inclusive foi o que prefaciou o meu livro do Volta Seca. Antônio Amauri, que escreveu Dadá e Curisco, que conta justamente a história dele. Eu acho que a pessoa que mais deu ênfase a Zé Rufino foi Alcino Alves da Costa. Alcino Alves da Costa, que escreveu Lampião Além da Versão, acho que é um Lampião Além da Versão, e inclusive trata um capítulo inteiro sobre Zé Rufino. Foi ali que eu realmente entendi
a função dele. E o Rubens Antônio, agora em Salvador, que está escrevendo um livro sobre o cangaço na Bahia, e tem algumas coisas. Meu pai tinha um livro que o título do livro eu não lembro o autor, mas é A Derrocada do Cangaço. Não sei. Ele não sei fala, se é de Kildemir. Ele fala muito sobre vovô, até a capa tem a foto da volante. Eu vou procurar esse livro, inclusive se eu encontrar o livro... É um livro bem antigo. Na época que o que meu pai tinha era na máquina de escrever, o que meu pai tinha. Eu sei. Era escrito naquelas máquinas. Datilografia, né, que diz? Datilografar, a máquina datilografar. Gente, olha, muito obrigado, querida. Eu estou muito feliz em ter vindo aqui. Não esqueça de me avisar que eu virei aqui correndo mesmo, sentado, né? Porque eu venho sentado, não venho correndo. E eu quero ver. Então, eu só dou essa ideia. Faça uma espécie de monumento que conte um pouquinho da história. Não faça apenas um túmulo, porque nós precisamos preservar a nossa história. Até os historiadores virem aqui, pessoas da cidade passarem a conhecer justamente isso. Trazer e levar para as escolas. Eu também, como pesquisador e escritor, estou à disposição para vir até uma escola, se vier algum evento, alguma coisa desse tipo, vir debater o cangaço aqui com juventude, que é muito interessante a formação, porque esses jovens futuramente serão os prefeitos, serão os vereadores, serão pessoas da sociedade que podem realmente fazer alguma coisa por mim, por você. E uma cidade sem história é uma cidade sem memória, né? Existe algum livro sobre a história de Jeremoabo? Assim, existe. Livro? Alguns têm. E nele fala do Zé Rufino? Fala. Olha aí. Fala. Então, tem pessoas, certo? Estamos no caminho certo. Obrigado. Tchau. Esse é o Cangaço na Literatura. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Eu, pelo menos, gostei. Tchauzinho.